Como controlar a agressividade verbal? Eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas que são seguidores aqui do canal, me pedindo para falar sobre isso. Eles me dizem o seguinte: puxa, Ivan, eu já vi os seus vídeos sobre controle emocional, sobre flexibilidade emocional, já assisti seus vídeos sobre o fina arte de lidar com pessoas, só que eu não consigo me controlar, Ivan. Quando alguém me irrita, quando eu recebo um cutucão, quando eu vejo, eu já falei alto e isso tem me trazido muitos problemas no trabalho. Então tem gente que perde o trabalho por causa disso, perde o emprego, porque grita, se descontrola. Tem outros que vão mal no casamento, tem outros que perdem grandes oportunidades, vão mal no relacionamento na família consanguínea, né? com cunhados, primos, irmãos e assim por diante. Então, de tantas pessoas me pedirem isso, eu decidi fazer esse vídeo. Eu sempre aceito as sugestões que os meus seguidores me mandam, meus inscritos aqui. Então vamos lá. Como controlar a agressividade verbal? Veja, é um processo, são passos, tem coisas que você precisa entender. Nenhum muro nasce pronto. Quando você vê um muro, dá a impressão para você que ele nasceu pronto, mas não. Ele foi feito tijolo por tijolo. Ele foi feito começando com a escavação do alicerce. Você tem que escavar o alicerce no chão, aí você tem que fazer as fundações, que normalmente são vigas de ferro, são cheias de concreto, aí tem a amarração que a gente faz, tem muro que de repente ele tem que ter uma sapata. Se o muro tiver 1 metro de altura, é um tipo de alicerce, se ele tiver 2 metros de altura, é um outro tipo, e tem que se fazer a amarração, porque senão o vento derruba ele. Se você simplesmente levantar um muro, o primeiro vento ele cai. Então a base de tudo são as fundações, o alicerce. Por que eu estou falando disso? Porque quando você fala de qualquer tipo de controle, inclusive o controle da agressividade verbal, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de equilíbrio emocional. E qualquer pessoa que te disser o contrário disso, ela não sabe do que está falando. O que tem de louco por aí falando coisas sem sentido, você não acredita. Isso que eu estou te falando aqui é o que eu vivo e o que eu ensino há mais de 20 anos. E eu tenho a alegria de dizer para você que eu já perdi a conta de quantas pessoas eu ajudei desde que elas ponham isso em prática. Porque não adianta você ter uma informação. Se você não acha que isso pode ser assim, não adianta usar. Então procure alguém que dê uma outra instrução. Mas a instrução que eu vou te dar é baseado nas minhas vivências e nas vivências das pessoas que eu já ajudei com essas ferramentas. Então, qual que é o alicerce do seu muro emocional? O alicerce é você entender que você tem, sim, controle. Você tem controle porque entre o estímulo ou o estresse, né? O estímulo que é, vamos usar um exemplo aqui, que é alguém gritar com você ou te tratar mal. O estímulo, que é alguém pegar uma coisa sua sem pedir. O estímulo, que é alguém gritar com você. Então, o estímulo é algo que vem de fora para dentro. Você não tem controle sobre o estímulo. O estímulo, por exemplo, é quando você pega o dedo numa porta, por exemplo, você vai fechar a porta e o vento pega a porta e espreme o seu dedo. E aí você perde o controle e grita e sai dando soco em tudo. Veja, quando a gente fala de controle emocional, o alicerce de tudo é você entender que entre o estímulo que vem de fora e a resposta que vem de dentro, existe um intervalo. Existe um intervalo que, se você for muito desequilibrado emocionalmente, esse intervalo é de segundos, décimos de segundo. Mas quanto mais você vai aprendendo e praticando, esse intervalo começa a aumentar. Então a primeira coisa que você precisa saber, entre o estímulo que vem de fora e a resposta que vem de dentro, que é gritar, xingar, qualquer coisa, então existe um intervalo. E é nesse intervalo que entra uma coisa que só o ser humano tem, que chama-se livre-arbítrio. É aí que essas frações de segundo é que leva para que o seu cérebro tenha reação neuroquímica. É nesse exato intervalo entre o estímulo e a resposta que o seu hipotálamo entra em funcionamento e aí a escolha que você faz é que define tudo. Então, quanto antes você entender isso, melhor. Porque se você não entender isso que eu estou falando, se você não entender que entre o estímulo e a resposta você tem um intervalo, então eu aconselho você parar de assistir o vídeo aqui mesmo. Continue então sendo escravo das suas reações, continue perdendo emprego, continue estragando seu casamento, porque nem eu e nem ninguém vai poder fazer nada por você. A primeira coisa é entender que a verdade é uma só. Sem um alicerce, nunca você terá um muro emocional.
A diferença entre alguém equilibrado emocionalmente e alguém desequilibrado emocionalmente, a única diferença entre eles é que um aceitou ser refém e o outro não aceita ser refém das emoções. Bom, tendo entendido isso, nós podemos agora começar a colocar tijolo por tijolo em cima do seu muro emocional. Então eu te aconselho, eu vou te falar um pouquinho aqui brevemente sobre uma matéria que eu ensino há muitos anos, ela está no meu livro, A Fina Arte de Lidar com Pessoas, e ela está também num audiobook próprio dela e num e-book chamado Flexibilidade Emocional. Ela ensina o quê? Ela ensina como que você pode passar a ter controle. Ou seja, entre o estímulo e a resposta, é onde você sente vontade de explodir, a mensagem vem, a vontade vem de gritar, de xingar, mas é no momento que você se segura. Você já ouviu? Não tem uma expressão antiga que diz assim, ó, calma, antes de explodir, conte até 10. Você já ouviu isso? Você deve ter ouvido isso. Por que contar até 10? Os antigos, eles eram muito sábios. Por que eles dizem contar até 10? Porque quando você conta até 10 e você não grita e você não xinga, então o seu cérebro, acontece a reação neuroquímica e você pesa, você tem tempo de pensar, não, puxa, se eu falar isso aqui que eu estou com vontade, eu vou perder o emprego, eu não posso fazer isso. Não, puxa, se eu falar isso aqui, eu vou me arrepender. Não, eu não tenho direito de agir assim. Então você vai começando a se controlar. E isso que é muito importante. Agora veja, eu não vou te dar uma aula aqui sobre a flexibilidade emocional, por várias razões. Primeiro, porque eu já tenho isso gravado no audiobook que você pode adquirir se você quiser e pode estudar. Segundo, se você for lá na minha página no Facebook e aqui mesmo no meu canal, e se você digitar flexibilidade emocional, vai ter vários vídeos falando sobre isso. Então eu não vou explicar tudo de novo aqui. Esse vídeo aqui, ele tem a única intenção de fazer o quê? De fazer você saber que o controle é seu e você pode sim, e que precisa ter um alicerce no seu muro emocional. Era esse o objetivo desse vídeo. Instigar você para você buscar mais informação. E se você é daquele tipo de pessoa que assiste o vídeo dizendo, já sei, esse cara fez o vídeo só para eu adquirir o e-book dele, eu quero que você saiba o seguinte, eu não vivo de vender e-book. E eu não perderia o meu tempo se fosse por isso. Porque tadinho de mim se eu fosse sobreviver de vender e-book. O meu dinheiro vem do meu trabalho. Eu faço esse vídeo para ajudar pessoas. Então, se eu puder ter te ajudado com ele, eu fico muito feliz com isso. Se ficou alguma dúvida, você quer aprofundar mais, escreva para mim. Na descrição do vídeo tem o meu e-mail, tem o WhatsApp da minha equipe, nós estamos à sua disposição. Gostou desse vídeo? Deixa o teu joinha aqui para mim. Você sabe que o teu joinha é que patrocina os vídeos. Eles são gratuitos, o teu joinha é que leva ele lá para cima. Deixa o seu comentário para mim, seu comentário é muito importante. Eu não prometo responder todos, porque é humanamente impossível, mas eu e minha equipe vamos nos esforçar para isso. Se você não é inscrito aqui no meu canal ainda, aproveita aqui em cima, vai aparecer minha foto, clica ali, se inscreve, depois clica na sinetinha. E, por favor, compartilhe com as pessoas que você acha que podem se beneficiar disso. Eu desejo que você seja muito feliz. Longos dias e belas noites para você.